Olá, meu nome é Gabriel e nós vamos falar sobre gerenciamento de dados. Gerenciamento de dados é a prática de coletar, manter e usar dados de forma segura, eficiente e econômica, tendo como objetivo ajudar nas tomadas de decisões e ações, maximizando os benefícios para as organizações. Uma estratégia robusta de gerenciamento de dados está se tornando mais importante do que nunca, já que as organizações dependem cada vez mais de ativos intangíveis para criar valor. O trabalho de gerenciamento de dados tem um amplo escopo, abrangendo fatores como criar, acessar e atualizar dados em uma camada de dados diversificada, armazenar dados em várias nuvens e on-premise, fornecer alta disponibilidade e recuperação de desastres, usar dados em uma crescente variedade de aplicativos, análises avançadas e algoritmos, garantir a privacidade e segurança dos dados, arquivar e destruir dados de acordo com os cronogramas de retenção de requisitos de conformidade. As organizações, por menor que sejam, possuem quantidade cada vez maiores de dados e informações a armazenar. Todavia, a manipulação dessas informações sendo assim impossível de ser realizadas manualmente, via papéis, por exemplo, pois sua utilização, além de demorada devido à catalogação de dados, é passível de erros, principalmente ocasionados pelos desgastes do operador em conseguir resgatar informações requisitadas. Então, as organizações começaram a usar uma solução para melhorar esse processo e que se tornasse mais eficiente. Foi assim que as organizações, através de sistemas SGBDs, começaram a gerenciar tudo isso, pois através deles a segurança das informações é mantida e pode ser acessada simultaneamente. Vou mostrar aqui na tela para vocês alguns desses sistemas: Oracle, MySQL, SQL Server, entre outros. E o que esses sistemas fazem? Eles armazenam os dados em camadas diversificadas, mas unificada também, e de forma íntegra, onde pode ser garantida a validade daqueles dados ali armazenados. As plataformas de gerenciamento de dados podem incluir banco de dados, data lakes, warehouse, big data, análise avançada de dados e muito mais. Todos esses componentes trabalham juntos para fornecer os recursos de gerenciamento de dados que uma organização precisa para que seus aplicativos e análises avançadas de algoritmos ou até mesmo tomada de decisões financeiras ou de marketing. Data mining, ou mineração de dados, é um processo cujo fim é gerar informações ou encontrar padrões consistentes a partir de grandes quantidades de dados. É adotado atualmente por diversas empresas, pois possibilita, por exemplo, classificar seus clientes com base no potencial de compra e assim direcionar as ofertas, ou então criar uma base de dados sobre venda de produtos realizados em determinado período. Pode ser minerada em busca de ações interessantes entre produtos. As informações obtidas, não importa a forma como os dados foram coletados, se via banco de dados, web scraping ou APIs, podem ser apresentadas de diversas formas, como por exemplo, agrupamentos, hipóteses, regras, árvores de decisão, grafos ou dendogramas. Em mineração de dados, o que gera valor é o conjunto de ações que são tomadas a partir do processamento dos dados. Para isso, é preciso saber onde aplicar as técnicas e quais ferramentas de mineração são mais adequadas para cada caso, dando vida a um novo perfil de profissionais chamada cientista de dados. Então, onde se aplica o data mining? Sempre que existirem processos definidos, tem-se dados. Usa-se a mineração de dados no momento em que as alternativas iniciais em análise foram esgotadas, como por exemplo análises a olho nu, com planilhas eletrônicas ou até mesmo com o uso de estatística descritiva, entre outros. Boa noite, eu sou o Lucas Bailer e vou falar sobre as etapas do data mining. A primeira etapa é a definição do problema, onde o principal objetivo é entender o que deve ser solucionado e estabelecer metas realistas para realizar o trabalho de data mining. Dessa forma, a sua empresa precisa traçar metas a serem atingidas por essa atividade e a expectativa geral em relação aos resultados que serão colhidos. A segunda etapa é a exploração e a integração de dados. É nessa etapa onde a ferramenta estatística começa a ser utilizada. Além disso, esse é o momento no qual os analistas coletam, descrevem o que foi obtido e exploram os dados iniciais, onde a qualidade dos dados que foram coletados começam a ser testadas, de modo
que começam a descartar o que não agregará valor ao negócio. A terceira etapa é a preparação e seleção dos dados. Agora temos um esforço para excluir tudo que seja irrelevante ao projeto, determinado no início do trabalho. A principal diferença dessa etapa para a anterior é que a exploração de integração se concentra mais na eliminação dos dados reincidentes e duplicados. Já a seleção se ocupa de preparar os dados por métodos diversos de filtragem, combinações diversas e preenchimento de valores vazios. Por último, e quarto, é a limpeza dos dados. O quarto passo é um dos mais significativos. É interessante notar que muitas pessoas julgam que o ato de minerar informações se concentra unicamente no ato de extrair valores de elementos brutos. Contudo, vemos agora a limpeza efetiva só ocorre na quarta etapa do processo, como o próprio nome segue. Esse é o momento de realizar uma avaliação mais precisa dos dados selecionados, tratar aqueles que ainda apresentam algum problema, e a limpeza ocupa uma situação como inserção dos dados incorretos no sistema, informações conflituosas em geral. Caso ainda existam elementos com nomes duplicados e reincidentes, é hora de cuidar deles também. Após a limpeza dos dados, é preciso garantir que as informações sejam realmente mineráveis. Só assim você garante que a continuidade das tarefas gerará conhecimento relevante para o negócio. Data Lake, ou lago de dados, é um armazém corporativo de dados responsável por armazenar um grande volume de dados. E o objetivo dele é ser simples, disponível, acessível e seguro. E quando se fala de simplicidade, se fala de estrutura. Porém, um data lake, por ser um armazém de dados distribuído, ele pode se tornar bastante complexo dependendo do ponto de vista de configuração, manutenção, segurança. Um data lake pode ser dividido em várias estruturas e camadas, mas ele tem 3 estruturas e camadas principais que são Landing Layer, onde são ingeridos os dados brutos, Analytic Layer, onde estão os dados tratados para o consumo, Arquivamento, onde estão os dados históricos. E as camadas são Aquisição, faz a extração dos dados, Processamento, faz o processo de transformação dos dados, e Consumo, tem os dados tratados prontos para serem consumidos, por exemplo, pela Analytic Layer. Já que o conceito básico do Data Lake foi apresentado, vamos mostrar a implementação de um. Digamos que a empresa queira aplicar melhores práticas e conceitos de metodologia de governança em seu ambiente de trabalho. Primeiro seria definir as fontes. De exemplo, temos algumas redes sociais, arquivos manuais e arquivos gerados por humanos. O próximo passo seria escolher uma tecnologia que suporte e tenha um bom custo-benefício para a empresa. Com esses 2 passos concluídos, são iniciadas as fases, sendo a primeira delas a camada de stage. Aqui é onde serão aplicados os scripts e as tecnologias que farão a injeção dos dados dentro da estrutura de armazenamento. Depois é feita a estruturação desses dados, que chegam de forma bruta, ou seja, ainda não foram tratados e ainda não tiveram nenhuma transformação. Por último, temos os dados prontos. Eles são dados já refinados e considerados adequados para serem usados pelas empresas. O outro tentar fazer ao mesmo tempo, vai ter travamentos. Se um usuário estiver tentando emitir uma planilha e o outro tentar fazer uma pesquisa, o sistema não vai suprir essa necessidade, pois são muitas informações num banco de dados pequeno. Sendo assim, foi feito um estudo e surgiu uma ferramenta chamada Data Warehouse, conhecida também como DW, que se constitui em um conjunto de informações de arquitetura de sistema de informação orientados. Manipulam um grande volume de informações dentro de um banco de dados. E o principal foco desse DW seria armazenamento de histórico. Eles dão origem a consultas invariáveis ao mesmo tempo e não previsíveis, que tem como objetivo dar suporte a esses processos mais rápidos, que seria armazenar, planejar e fazer uma consulta, coisas desse tipo.
Esse DW ele é introduzido principalmente nos conceitos das áreas, podendo enfatizar a importância da sua utilização para garantir agilidade e segurança nas tomadas de decisões. Sendo assim, quando utiliza o DW dentro de um processo, dentro de um banco de dados, automaticamente esse processo fica automatizado e mais rápido. Ele ajuda bastante nas tomadas de decisões. Sobre o Datamart. O Datamart é um pequeno data warehouse, um pequeno armazenamento de dados que fornece suporte à decisão de pequenos grupos de pessoas. Os Datamarts atendem a necessidades de unidades específicas de negócios, ao invés da corporação como um todo. Eles otimizam o fornecimento de informações de suporte a decisões e focam a gerência sumarizada e/ou dados exemplificados, ao invés do histórico de níveis atômicos. Eles podem ser apropriados e gerenciados por pessoal de fora do departamento de informática das corporações. Um dos benefícios dos Datamarts tem o escopo mais limitado e são mais identificados com grupos de necessidades dos usuários e que se traduz um esforço em equipe concentrado. A diferença do Datamart e o Data Warehouse é que basicamente consiste no volume de dados, abrangência e foco. Enquanto o Data Warehouse foca na organização como um todo, os Datamarts focam em determinados departamentos ou conjunto específico do usuário. O termo Big Data se refere aos dados estruturados e não estruturados que são gerados diariamente a cada segundo pelas empresas. É uma ferramenta inserida no contexto da era da informação, que permite aos negócios maior capacidade de tomar decisões acertadas e definir o melhor caminho a seguir. É dividida em 3 VS: volume, velocidade e variedade. Volume refere-se à grande quantidade de dados capturados a partir de fontes diversas, como redes sociais, informações de sensores e transmissões de máquina, transações financeiras e etc. A geração pode ocorrer dentro ou fora da empresa. Velocidade é a variedade com que os dados são transmitidos e tratados. Apesar da maior complexidade e variedade, o processo precisa ser ágil para que as informações sejam utilizadas em tempo real, substituem as tomadas de decisões. Variedade está relacionada aos formatos de geração de dados que podem ser estruturados, como os numéricos que estão em bancos tradicionais, ou não estruturados, no caso de documentos em vídeo, texto, áudio, operações financeiras, cotações de bolsas, entre outras coisas. Quanto maior a complexidade, mais alta a chance de acessar as informações úteis. O Big Data tem um grande potencial a ser utilizado dentro das empresas, pois dentro dele existe uma redução de custos, economia de tempo, desenvolvimento e produções e otimização de ofertas, otimização das tomadas de decisões. Vamos falar agora referente a algumas empresas que usam Big Data. O primeiro exemplo é o Grupo Pão de Açúcar. O Grupo Pão de Açúcar tem um sistema de relacionamento com o cliente voltado para a fidelização de público externo, chamado Clube Extra. O sistema tem o objetivo de não só promover a aproximação com o cliente, mas também como fornecedores. De forma simples, o cliente se cadastra no programa de rede de supermercado e pode acumular pontos por meio de compras online ou em lojas físicas. Os dados originados com essa plataforma são analisados para relacionar os clientes com os produtos, com as marcas favoritas e com os mais consumidos. Operacionalmente, o sistema com a tecnologia Big Data otimiza o estoque, visto que a empresa terá conhecimento prévio sobre quanto se deve comprar de determinado produto, tendo em vista os custos de mantê-lo. O próximo da lista é o Ministério da Justiça. A instituição governamental também estão investindo no uso de Big Data. O Ministério da Justiça do Brasil usa um banco de dados imenso, com mais de 1 milhão de registros. Para poder analisar todos os dados, o Ministério da Justiça conta com o auxílio da tecnologia Watson da IBM, desenvolvida para coletar e processar dados de milésimos de segundos, e ele ainda utiliza o Big Data para identificar ações ilícitas, especialmente relacionadas com lavagem de dinheiro. Uma outra empresa é a Nike.
A Nike é líder mundial em várias categorias de calçados e vestuários esportivos e está investindo pesadamente em aplicativos. A Nike está olhando além dos produtos físicos e pretende criar marca de estilos de vida, que os atletas não querem correr sem. A empresa tem 13 linhas diferentes, em mais de 180 países. No entanto, a forma como ela é segmentada e serve esses mercados é o seu diferencial real. A Nike divide o mundo em empreendimentos esportivos em vez de apenas em geografia. A teoria é que as pessoas que jogam golfe, por exemplo, tenham mais em comum do que com as pessoas que simplesmente vivem próximas umas das outras. Essa estratégia de varejo e marketing é grande parte impulsionada pelo Big Data. A Nike tem investido também em análise de dados demográfica para definir os seus mercados de teste e impulsionar seus negócios. Como você pode perceber, o Big Data auxiliou as empresas a alavancarem seus negócios e alcançarem excelentes resultados,